Olá a todos, esta é a quarta videoaula da disciplina TICS e o processo de ensino-aprendizagem. O tema deste vídeo é Taxonomia de Bloom, que é uma ferramenta e suporte para estabelecer objetivos educacionais. Bom, o que seria a taxonomia de Bloom? Vamos começar com um histórico. A taxonomia dos objetivos educacionais, mais conhecida como taxonomia de Bloom, foi criada em 1956 por uma comissão multidisciplinar liderada por Benjamin Bloom. Ela classifica a aprendizagem em 6 níveis. Ela foi revisada em 2001 por um grupo de psicólogos cognitivos e pesquisadores da educação. As 6 categorias de Bloom foram alteradas de substantivos para verbos. A taxonomia de Bloom, ela prevê algumas dimensões. Consiste em um conjunto de 3 modelos: os domínios cognitivo, afetivo e psicomotor. Porém, o foco dessa apresentação é o domínio cognitivo, intelectual, que foi o mais explorado pelo criador, pelo Benjamin Bloom. Como podemos guiar nossos alunos na jornada do aprendizado, promovendo o desenvolvimento holístico de suas habilidades? A taxonomia de Bloom ajuda a pensar estratégias para desenvolver nos alunos as suas habilidades, pensando nas bases necessárias para que aquela habilidade seja promovida no estudante com sucesso. A educação ela é uma jornada complexa. E aí definir os objetivos claros é crucial para o desenvolvimento dos alunos. A taxonomia de Bloom é uma estrutura que ajuda a organizar e compreender os objetivos de aprendizagens. Objetivos educacionais. O que seriam os objetivos educacionais? Seriam pensar quais habilidades os estudantes devem desenvolver no decorrer das aulas, da disciplina, né? E quais habilidades são suporte para desenvolvimento de habilidades superiores. Os níveis de aprendizagem, habilidades da taxonomia, auxiliam nesse planejamento. Então, conforme eu comentei, Bloom ele previa 3 dimensões, mas a dimensão que foi mais explorada em seus estudos foi a dimensão cognitiva, que é a que nós vamos abordar nessa apresentação. E a dimensão cognitiva ela tem 6 categorias de níveis de aprendizagem, 6 categorias de habilidades. Então, a taxonomia de Bloom classifica os objetivos educacionais em 6 categorias principais organizadas em hierarquia de complexidade. Essas categorias fornecem uma estrutura clara para definir e avaliar metas de aprendizado. Por quê? Às vezes nós pensamos em promover determinada habilidade, mas ao observar a taxonomia de Bloom, nós podemos concluir que essa determinada habilidade depende de outras. Então, essa hierarquia que classifica as habilidades, os objetivos educacionais, ajuda nesse planejamento de como prosseguir no desenvolvimento dos alunos, né, mantendo uma coerência em desenvolver habilidades mais básicas primeiros e depois partindo para habilidades mais complexas. Quais são as 6 categorias da dimensão cognitiva da taxonomia de Bloom? São as categorias lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Então a ideia é que nós temos uma pirâmide. As habilidades inferiores e as habilidades superiores. Para eu desenvolver a habilidade de compreender, primeiro o aluno ele tem que ser capaz de lembrar. Para eu desenvolver a habilidade de aplicar, primeiro ele tem que conseguir compreender aquele conceito que ele vai aplicar. Para ele desenvolver a habilidade de analisar, primeiro ele tem que lembrar daquele conceito, daquela teoria, daquela ideia, compreender, depois aplicar.
para aí sim ele conseguir analisar aquele conceito, aquele problema dentro daquela área de conhecimento. Para ele avaliar, ele vai também depender de todas essas habilidades anteriores. E por fim nós temos o criar. Então a ideia é que eu tenho habilidades que vão se desenvolvendo e vão sendo base para o desenvolvimento de habilidades superiores. Não adianta eu focar numa habilidade superior se o aluno ainda não desenvolveu habilidades base para aquele conhecimento. Ok? Então a taxonomia de Bloom ela vem ajudar a gente a pensar isso. E aí nós temos uma lista de verbos que nos ajuda a entender em qual nível da pirâmide que nós estamos trabalhando. Se em habilidades de ordem superior, se em habilidades de ordem inferior. E ajuda a pensar se aquele aluno ele já tem aquelas habilidades base, se eu quero desenvolver uma habilidade superior. Então, em 2001, nós tivemos uma revisão da taxonomia para trocar, antes eram substantivos e trocou para verbos, porque com verbos a gente consegue relacionar mais diretamente com as habilidades que nós trabalhamos nas nossas disciplinas. Então, por exemplo, o nível inferior da pirâmide, né, que é o lembrar, eu tenho outros verbos que eu posso associar com essa habilidade básica, que seria o reconhecer, o recordar, o memorizar, o repetir, reproduzir, listar, duplicar, definir, rotular, identificar. Todos esses verbos, se eu, na hora de definir um objetivo de aprendizagem, uma habilidade que eu vou trabalhar no aluno, se eu tenho esses verbos, muito provavelmente essa habilidade ela está relacionada a esse primeiro nível da minha pirâmide, né, da ordem das habilidades. Agora, no nível compreender, eu tenho verbos já como interpretar, exemplificar, classificar, sumarizar, inferir, comparar, explicar, revisar, reportar. Aqui já é o segundo nível das habilidades e o aluno só vai conseguir desenvolver as habilidades desse nível se ele já adquiriu as habilidades do nível lembrar. Depois nós temos o nível aplicar, e aí nós temos verbos como executar, implementar, demonstrar, resolver, converter, descobrir, escolher, usar, transferir, preparar. E o aluno só vai conseguir aplicar, né, algum conceito que ele está trabalhando se ele lembrou antes e depois compreendeu, aí sim ele vai ter condições de aplicar aquilo que ele compreendeu. E assim nós vamos para as habilidades de nível superior, com verbos também que ajudam a identificar, né, determinado objetivo, habilidade que você tem na sua disciplina, na sua área do conhecimento, a desenvolver nesses alunos. Lógico que isso às vezes não é tão preciso, não é só o verbo, né? Às vezes a gente tem até verbos repetidos aqui em alguns níveis de habilidades, porque em alguns momentos a gente vai ter que tentar pensar, né, se aquele verbo está fazendo sentido em uma categoria ou outra, né? Mas, de qualquer forma, essa categorização aqui dos verbos ajuda muito a gente a já um primeiro posicionamento. Então aqui nós temos na primeira habilidade de ordem superior o analisar, diferenciar, organizar, atribuir, interpretar, discriminar, distinguir, deduzir, questionar, relacionar. Depois nós temos o avaliar, verbos como verificar, criticar, julgar, defender, priorizar, argumentar, debater, medir, selecionar, atestar. E a última habilidade, criar, planejar, produzir, desenvolver, modificar, reescrever, colaborar, inventar, elaborar, construir. Então, aqui eu vou dar uma retomada, né, em todos esses níveis que a gente vem pensando, né? Então, são 6 níveis que a gente pode pensar nessa pirâmide. E aí, os primeiros níveis da taxonomia de Bloom são lembrar, consiste em recordar fatos, conceitos e informações. Um exemplo, listar os principais eventos da Segunda Guerra Mundial. Isso seria uma habilidade da categoria lembrar. Depois nós temos a categoria compreender. Demonstrar a compreensão de ideias e conceitos. Um exemplo seria explicar o significado de um conceito estudado com as suas próprias palavras. Então, esses 2 primeiros níveis são níveis que estabelecem a base do aprendizado, promovem o conhecimento necessário para que o aluno avance para níveis mais complexos de habilidades.
Aqui nós temos alguns níveis intermediários, que é o aplicar, utilizar as informações em novos contextos ou resolver problemas práticos, né? Um exemplo, aplicar fórmulas matemáticas para desenvolver problemas reais. Depois nós temos o analisar, que seria quebrar as informações em partes e compreender as relações entre elas. E aí nós temos o exemplo de analisar fatores que contribuem para um evento histórico. A importância. Construído sobre os níveis anteriores, né, que é o lembrar e compreender, esses níveis, o aplicar e o analisar, promovem habilidades analíticas e a aplicação de conhecimentos adquiridos em um contexto do mundo real. E aí nós temos os níveis, os dois níveis superiores da taxonomia, que seria o avaliar, fazer julgamentos baseados em critérios e padrões. E aí nós temos o exemplo, avaliar a eficácia de estratégias de resoluções de problemas. E temos o criar, que seria produzir algo novo através da síntese de informações e ideias. Como exemplo, criar um projeto que integre conceitos aprendidos em aula. Qual a importância desses níveis? São os níveis mais elevados da cognição. Incentivam a autonomia, reflexão crítica, a aplicação criativa do aprendizado, do conhecimento. Capacitam o aluno a pensar de forma independente, tomar decisões e criar soluções inovadoras. Aplicação na prática. Exemplos. Lembrar. Aqui novamente os 6 níveis da taxonomia. Para a gente, uma nova retomada, né, mais objetiva aqui. O lembrar. Responder a perguntas sobre fatos específicos, né, fatos históricos específicos, para ver se o aluno recorda esses fatos. Compreender. Explicar as causas e efeitos de um evento histórico. Aplicar. Resolver problemas matemáticos do cotidiano usando fórmulas aprendidas. Analisar. Comparar e contrastar diferentes teorias científicas. Avaliar. Julgar a eficácia de estratégias de resoluções de problemas. E o criar. Desenvolver um projeto que aplique conceitos para resolver um problema prático. Então aqui são exemplos, né? Nesses últimos slides eu procurei trazer exemplos de habilidades que estão compreendidas aí em cada uma das 6 categorias da taxonomia de Bloom. Aqui é a referência principal desse assunto, né? Que seria a taxonomia revisada, né? Em 2001. E aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Até mais.